Então, pessoal, hoje eu estou aqui com o Nilo Mangroni, que é um especialista nessa parte toda de holds e proteção patrimonial aqui nos Estados Unidos. Eu acho que é uma das pessoas mais gabaritadas que a gente tem aqui na Flórida, que está nos Estados Unidos. Então, Nilo, se apresenta aí, Prazer, conta seu Lincoln. histórico, que eu sei que muita gente para escutar e para aprender com você aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você, prazer participar do teu podcast. Você que tem feito grandes trabalhos aqui, né? Parabéns. Eu que agradeço. Estava acompanhando aí seu histórico no Instagram, um histórico bem bacana. Parabéns. Muito obrigado. Me apresentar um pouco, meu nome é Nilo Mangroni, eu estou na Flórida desde 2014, né? Sou advogado há quase 40 anos e os últimos 30 anos da minha vida profissional no Brasil, né, como advogado, foi dedicado e ainda é dedicado à questão de holding patrimonial. A gente faz palestras, cursos sobre esse tema no Brasil já há mais de 15 anos. E por conta dessas atividades ou dessa atividade de usar estruturas offshore, inclusive estruturas americanas para serem sócias de empresas no Brasil, a gente acabou tendo a necessidade de montar um escritório contábil nos Estados Unidos. Então, em 2014, Sim. eu vim para cá para cuidar dessa área contábil e unificação da tributação Estados Unidos e Brasil, para que as línguas, né, para que a gente possa ter uma convergência tributária. E o escritório hoje está na Aventura, né, aqui na cidade de Aventura, Norte Miami, e a gente conta com uma equipe excepcional de profissionais, contadores super gabaritados, que também já são contadores, já foram contadores no Brasil e são contadores Isso aqui. É fundamental. Então tem toda aquela visão de você poder falar a mesma língua, né? Principalmente falar a mesma língua. Eu conheço bastante da tributação no Brasil. O Brasil está sofrendo sempre grandes mudanças. Agora foi aprovada mais uma grande mudança na tributação brasileira, né? Que começa a ser introduzida já a partir do ano que vem, mas com prazo final até 2031 para ser substituída o ICMS, aquela série de coisas. E, obviamente, que isso tem um impacto. Essa tributação ela vai centralizar os recursos na União e da União vai ser redistribuído para os estados e municípios. Então, também tem um jogo político aí. Eu ia perguntar isso. Vai ter uma ou seja, o caminho hoje é você descentralizar e eles estão centralizando. Exato. Contrário. Existem teses tributárias que falam, bom, o recurso tem que estar sempre mais próximo da onde está a arrecadação. Sim. Né? E no Brasil a gente está adotando. Como é que é aqui nos Estados Unidos, o pessoal entender? Aqui basicamente é isso, né? Você tem o tributo, tem o tributo federal, que é semelhante no Brasil, né? Só que aqui as estruturas de repasse eu acho que são mais eficientes, né? Você tem muitas agências, você tem muitos convênios. E é difícil a gente falar em questão política, né, Lincoln? Porque, no fundo, lógico, você tem as questões de Congresso, aquele jogo político todo, mas, obviamente, que você sempre, toda vez que você centraliza, o jogo político fica mais forte. Fica mais forte. Né? Essa questão, eu perguntando, já estou pensando aqui, eu vou escutando, como eu falei, ele é um bate-papo direcionado, eu tenho dezenas de pessoas que querem saber como é que funciona, como é que eu faço, como é que eu me protejo melhor no meu patrimônio, né? Ou seja, no Brasil está um pouco inseguro e eu tenho que diversificar e o que eu tenho nos Estados Unidos e como é que eu faço para ter aí e não precisar pagar muito imposto ou como é que eu gerencio da melhor forma possível meus investimentos nos Estados Unidos e tal. E aí a gente está falando agora de centralização da taxação, aí na minha mente já veio... E o que a gente diz sobre Flórida, por exemplo, que não tem o state tax, tem só o county tax das cidades, por exemplo, ou dos estados, Califórnia, que tem o county tax, que é vamos botar o imposto da cidade, do estado, mais o federal do país. Vamos dividir o assunto em pessoa física e pessoa jurídica, certo? A Flórida não tem state tax, que seria o imposto estadual sobre a renda. Isso. Tá? Existe um imposto federal sobre a renda, que são igual nos 50 estados, né? E existe alguns estados adicionalmente tributam essa mesma renda
no estado. Ok. Tá? Então, por exemplo, Nova York, que eu acho, e Califórnia, que são 2 exemplos bem significativos para a gente dar, elas tributam a pessoa física entre o federal tax, né, e o state tax. Basicamente, um contribuinte americano paga, um contribuinte nova-iorquino e californiano paga sobre a renda dele 53% de imposto. Ou melhor, pode chegar até 53% porque é uma tabela. Dependendo do ganho da pessoa. Agora, o estado da Flórida e outros estados não possuem esse imposto sobre a renda para pessoa física. E aí você tem outras diferenças para pessoa jurídica, ok? A Flórida, por exemplo, não tributa a pessoa física, mas tem imposto sobre ganho, sobre income tax, né, na pessoa jurídica, ok? Que pode chegar até 9%. Ok. Né? Por outro lado, você tem outros estados, como Wyoming, que você não tem imposto. Você tem estados híbridos onde, se a renda for feita no estado, ou se o dinheiro for ganho no estado, tem o state tax. Eles não iam fazer alguma coisa aqui na Flórida sobre esse assunto? Existem vários projetos, né? O nosso governador ele tem tentado viabilizar, inclusive, a não incidência mais do property tax, que afeta diretamente a tua área. Exatamente. Né? Que eu acho excelente. Excelente. Isso, né? Excelente. Tirando isso aí, já vai Eu, sinceramente, de forma incrível. Não sei como essa conta fecharia, porque a gente não consegue ouvir muitas coisas a respeito, né? Mas, obviamente, que para ele estar tratando disso, deve ter algum fundamento. E também eu acho que tem outros formatos de se fazer essa captação, pelo volume de negociações que vai gerar, porque vai aumentar o número de transações. Muito provavelmente só a questão do selo, né? Dos selos do Estado com referência a transações imobiliárias. Se você tem uma explosão, você vai não sei se você sabe, no Brasil, eu morava em Petrópolis. Ok. E em Petrópolis a gente tem um imposto chama Laudêmio. Que é para a família real, e é 2%. Então, basicamente, é quase um property tax aqui nos Estados Unidos que a gente paga extra em Petrópolis por conta da família real. Os laudêmios no Brasil, as áreas de marina, de orla, né, a área da marinha brasileira, você ainda tem essa estrutura. Mas aqui a tributação, em linha geral, né, principalmente da pessoa jurídica, você só tem aqui um tipo de imposto, que é a da apuração. É a apuração por lucro real. Diferente no Brasil, que você pode estar no presumido, você pode estar em outras pequenas entidades. Aqui você só tem o lucro real. Então, é receita, menos despesa, paga tributo. Exato. Eu venho brincando esse jogo desde 2006. Ok. Então, desde 2006, eu recebia o meu salário na minha LLC, já para poder brincar nesse jogo. Então já tem bastante tempo, né? Mas eu nunca fui a fundo exatamente para saber o que eu poderia melhorar. E esse ano eu tive uma reunião com a minha contadora e disse, olha, esse ano eu estou tendo uma entrada maior, mais robusta, e eu preciso organizar a minha LLC, porque eu vinha dando perda ano após ano. Na LLC, né? Então eu jogava com o pessoal e a LLC eu vinha dando perda para poder jogar com esse número aí. Sim. E eu falei assim, esse ano eu queria não dar perda. E a gente está tentando ver como é que faz a melhor forma. Perfeito. Depois a gente conversa. De repente eu faço uma substituição da pessoa. Claro. Minha contadora não é uma especialista. Isso aí é basicamente uma amiga pessoal que me ajuda a fazer. A gente bate papo, né? Então agora com você, que é um especialista, de repente eu posso mudar o cenário e tratar de uma outra forma. Isso aí, com certeza. Assim, o que eu aprendi nesses anos dos Estados Unidos, né? Basicamente é que a gente não deve fazer nada sem um advogado e sem um contador. Exato. Né? Basicamente é isso que eu aprendi. Porque faz muita diferença. Né? No real estate eu faço. Eu chego e falo, olha, se tem advogado, então advogado revisa. Eu posso fazer o contrato, eu tenho lá dentro do meu sistema, mas eu falo assim, olha, quer um aval positivo? Manda para o seu advogado e ele me dá o ok. Até porque é uma garantia enorme, né, Lincoln? Porque se der qualquer problema, o advogado ele tem o seguro de responsabilidade civil. A gente tem seguro, mas eu quero que... Exato, né? Terceiriza isso para quem sabe. Eu recebi, olha que coisa, eu recebi um contrato essa semana para um apartamento em Sunny Isles. E a corretora que está representando o comprador, ela colocou uma frase no contrato um pouco dúbia. É uma frase que eu sei que ela está agindo de boa fé. Perfeito.
Mas aquela frase, ela pode conotar, por exemplo, que eu devo comissão para ela se ela trouxer qualquer comprador para aquele endereço, porque ela não cita o nome de quem ela está trazendo. Perfeito. Então é um detalhezinho assim que eu sei, Claro, mas claro. a gente sempre fala assim, olha, ela tinha que ter mandado para um advogado, qualquer coisa que ela extra, para pessoa que venha extra no contrato, para a pessoa revisar e não acontecer um mal entendido de repente na hora do closing, E assim, entendeu? principalmente Assim. os documentos de condomínio, né? Pô, são calhamaços e calhamaços, sim, né? sim. Para um corretor ou mesmo para um contador fazer uma revisão disso é muito desgastante, né? E assim, você não vai ter a cobertura legal para responder por algum erro na análise desse documento. Né? E aqui, não sei se você sabe, já tiveram transações onde a pessoa que não tinha o advogado ganhou a causa, porque ele diz assim, não, mas eu não tinha advogado, eu não tenho conhecimento legal. Exato. Então é sempre bom os dois lados ter o advogado para poder justificar. Olha, mas espera aí, claro. Você tinha um conhecimento, tinha alguém por trás. Exatamente. Então ele gera a responsabilidade para o advogado. Porque se cometer um erro advogado, você vai receber, seja da Title Company, e a Title Company vai para cima do advogado. Enfim, você tem mais respaldo, né? Mas principalmente evita dor de cabeça, né? Exatamente. Eu fiz aqui eu tenho 9, acho que são 8 perguntas que as que eu mais escuto, ou que os clientes me perguntam. Ótimo. Muitas vezes eu vou lá agora, a gente vai eu procuro rapidinho na internet ali. Mas, de novo, quando eu falei com um amigo meu, eu falei, olha, eu preciso de alguém que seja especialista. Ele falou, leva o Nilo, que o Nilo vai te responder tudo. Obrigado. E aí daqui eu tenho certeza que é realmente o que é. Então, assim, a primeira bate-papo que eu queria escutar é a introdução ao planejamento patrimonial internacional. Então, assim, discutir a importância do planejamento patrimonial para os brasileiros nos Estados Unidos. Perfeito. Bom, como eu te disse, essa é a minha vida de 30 anos, né, 35 anos só fazendo praticamente, tratando essa questão societária e de holding patrimonial. E assim, eu te digo o seguinte, hoje, diferente do passado, quando a gente começou isso lá atrás, onde, principalmente para o brasileiro, a ideia de propriedade era o Nilo ser dono da propriedade. Exato. E até colocar uma plaquinha na propriedade dizendo essa propriedade pertence a Nilo. Sim. Tá aqui meu telefone. É o meu patrimônio. É o meu patrimônio. Meu nome. Isso era muito comum em todos os empresários. Então, normalmente, a empresa ela operacional, onde ele ganhava o dinheiro dele, fazia a distribuição dos lucros e era tudo em nome dele, centralizado no nome dele. Com a questão da evolução, do entendimento do que é a personalidade jurídica da companhia, tá? Houve, e há a previsão legal, o artigo 50 do Código Civil, que fala o seguinte, se você utilizar a personalidade jurídica para desvio da finalidade essencial, que é a produção, tá certo? Você pode desconsiderar a personalidade dessa empresa. Ok? Aí surge um outro fator, a formação de grupo econômico. Então, suponha, né, que eu tenho 2 empresas. Uma onde eu ganho meu dinheiro fazendo industrialização, comercialização, prestação de serviço, e outra onde eu fui colocando minhas propriedades. Okay? São 2 personalidades jurídicas diferentes, Sim. que, por lei, não se misturam, têm patrimônio próprio, ok? Mas, se eu desconsidero esta personalidade jurídica e desconsidero esta personalidade jurídica, isso vira um grupo econômico, um todo, e todo vai responder com os ativos pelos passivos. Okay? Minha contabilidade deixou de ser exclusiva e passa a ser única. Okay? Então, as pessoas começaram a ver mais necessidade, primeiro, de fazer a holding patrimonial. Para tirar imediatamente da pessoa física, do sócio ser atingido diretamente. Depois, já não era suficiente só montar, ou não é suficiente, muita gente ainda está nesse modelo, eu simplesmente montar uma pessoa jurídica aqui, outra pessoa jurídica aqui, e os sócios serem os mesmos ou vinculados. Filhos, etc. Ok? Você está correndo o mesmo risco de fazer formação de grupo econômico. E a gente já criou um modelo de internacionalização de holdings há muito tempo atrás, usando estruturas nem sempre offshore no sentido literal do termo, ou em que ele é usado,
BVI, empresas em paraísos fiscais, mas a gente sempre adotou o critério de usar empresas americanas, tá certo? Para serem sócias das empresas brasileiras. Sim. Ajuda isso também na taxação, correto? Você tem eficiência, porque entre Brasil e Estados Unidos não existe tratado de bitributação, que é aquele que evita ser taxado duas vezes, mas existe o tratado de compensação de tributos. Então, uma vez que eu pago tributo numa determinada jurisdição, sobre o mesmo contribuinte, eu compenso o tributo no país equivalente. Tá? Então, isso vale tanto para o tributo pago aqui em relação ao Brasil, quanto o tributo pago no Brasil em relação aqui. E aí, a gente, quando vem para cá, a gente começa a ver muita falta de informação do brasileiro, né? E eu sei que você é um cara que toma muito cuidado com isso, Sim. de orientar que a pessoa compre o imóvel através de uma estrutura de jurídica. Isso. Né? Você evita uma série de problemas. Lógico. Né? E normalmente a gente se depara com esses problemas até dentro de família. Eu recentemente tive um caso aí de um familiar que, infelizmente, o chefe, o varão da família faleceu com 50 e poucos anos, de morte natural. Né? E a casa que eles têm em Orlando estava em nome do casal. Vai pagar estate tax. Não tem jeito. Tá certo? E aqui você sabe que o estate tax, para o residente fiscal americano, ele é maravilhoso. Tá? Porque você começa a pagar estate tax, você tem uma isenção inicial de 24 milhões de dólares. Uau. Okay? Só a partir daí você tem incidência de estate tax. Tá vendo? Eu não sabia disso. Entendeu? Agora, para o estrangeiro, para o não residente fiscal, a isenção é até 60 mil dólares. Que não é nada. Não é nada. E a partir daí, a tabela sobe em ritmo acelerado. Entendeu? E aí pode chegar a 47%. Que é o metade do patrimônio. Exatamente. Né? É um problema. Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo. Outros pontos importantes se essa propriedade é uma propriedade que você também faz locação, que você comprou para investimento. Voltamos. A apuração do ganho de capital é por lucro real. Então, você pode abater todas as despesas. Isso. Okay? Tudo aquilo que você paga na propriedade, você pode abater. Se tiver na pessoa física, você não pode fazer isso. Você vai ter que pagar imposto. Isso é uma coisa que eu trato bastante, que eu tenho alguns clientes. Eu tenho dois tipos, na verdade, que fazem investimento de real estate. Aliás, são três, né? Mas vamos falando sobre esse tipo de ganho. Eu tenho um pessoal que compra para alugar sem foco em margem de lucro. Ele só está querendo construir de forma o patrimônio, né? Ele vai expandindo e tem o seu portfólio aqui, tá tudo bem, não estou preocupado se estou ganhando 1, 2, 3% anual, tá tudo ótimo. Deixa aí, o imóvel está valorizando, daqui a 10 anos a gente vê o que rola. Claro. E eu tenho aquele que tem 4, 5, 6 Airbnbs e ali ele tem uma expectativa de 18% anual. Claro que hoje em dia está bem complicado de fazer 18% anual, não chega mais a esse valor. Mas, bom, ele tem a intenção do ganho. E já me veio pessoas perguntando, eu posso ter um hold, esse hold ser dono de 4 LLCs, cada LLC ser dono de cada casa, e cada casa ser individual. Então, é uma questão que eu estou emendando nisso aí. Sobre imposto em cima do custo, é uma coisa que eu falo bastante. Olha, depende, não é sobre o ganho. Então, se você teve 10 mil, mas o seu custo foi 8, são 2, então é acima de 2 e tal. Mas, na verdade, assim, alguns advogados, né, a maioria dos advogados aqui, o que eles sugerem? Que você realmente tenha uma LLC para cada imóvel. Okay. Obviamente que isso aumenta o custo, obviamente. Mas por quê? Se você tem como locação e etc., você tem liabilities. Tá certo? Exato. Se cada casa pertence a uma estrutura diferente, aqui, diferentemente do Brasil, não há essa confusão de empresas, ok? Aqui cada empresa é tratada. Existe o disregard doctrine, que seria a desconsideração da personalidade jurídica, existe. Mas aqui você tem que provar que houve uma fraude no uso da companhia. Isso custa caro para o credor. Sim. Tá? Processo judicial, etc. A não ser que haja realmente muita evidência, ninguém se arrisca a fazer esse pedido. Uhum. Okay?
Então, veja só, se você tem duas casas, né, com duas companhias diferentes, nessa aqui houve um acidente, sei lá, o cara passando na porta da casa, escorregou, caiu, bateu a cabeça, e te processa porque tinha uma casca de banana na sua porta, Sim. tá certo? Quem fica sobre o risco de responder uma indenização é só esta propriedade. Exatamente. Se as duas propriedades pertencerem à mesma companhia, pode afetar a outra. Exato. Tá certo? Então, esse é o principal motivo, né, que os advogados aqui sugerem que você tenha, na medida do possível... Elas podem pertencer ao mesmo guarda-chuva? Podem, podem. Porque aqui não tem essa formação de grupo econômico, entendeu? Para você descaracterizar uma personalidade jurídica, você tem que investir muito dinheiro e provar que houve uma intenção fraudulenta. O que não seria o caso de uma casca de banana, Claro. porque alguém poderia ter jogado essa casca de banana, tá certo? Enfim, você não defraudou a outra companhia ou esta companhia em favor da outra. O que você acha? A gente está basicamente indo ponto a ponto, sem olhar aqui, o que é interessante, que o próximo seria os impostos e tudo mais. Então, segurando essa questão, um cliente que tem ou ele está comprando um imóvel aqui, o que ele teria que se preocupar hoje nessa inter-relação Brasil, Estados Unidos, com relação a impostos, ou como é que ele consegue, ou ele tem o próprio investimento, parece que agora eles vão cobrar 15% em cima do ganho de investimentos também aqui, não só real estate, mas investimentos normais. Na verdade, que você consegue atuar para amenizar aí essas cobranças? Né? Na verdade, quando você tem uma companhia no exterior, então vamos falar o processo todo, porque a gente dá uma elucidada. É permitido ao brasileiro comprar? Obviamente que é. Tá? Você pode mandar o seu dinheiro do Brasil para cá, ou em forma de disponibilidade, né? Só para emendar, porque aí eu não esqueço. Eu escutei essa semana um cliente falar comigo assim, ele é um fazendeiro, na verdade ele não é fazendeiro, ele tem uma fazenda, mas ele tem acho que uma usina de cana-de-açúcar em Ribeirão Preto. E ele estava comentando comigo sobre, eu quero dolarizar, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Então, mas ele ficou assim, eu quero dolarizar, mas eu não quero pagar muito imposto. E eu já tenho investimentos aí que tem rendimento e agora eu tenho que pagar 15% em cima. O que dá para fazer? E aí, essa seria a pergunta, né? Primeiro, quando você vai mandar o dinheiro do Brasil para fora, você tem o IOF, tá certo? Sim. Então esse é o primeiro imposto incidente. Primeiro, obviamente, você tem que ter o dinheiro oficial, registrado, a origem desse dinheiro, tá certo? Uma vez que você tenha tudo isso em ordem, você tem liberdade para mandar para qualquer país do mundo, seja Estados Unidos ou qualquer outro país do mundo. E você tem a primeira tributação, então, que é o IOF. Ok? Muito bem. Esse dinheiro chega nos Estados Unidos. Ok? E aí vai depender dos investimentos que ele faça. Ok? Se ele compra um imóvel, ou se ele investe esse dinheiro em imóveis, ok? Ele vai ter que, no final do ano, se tiver abaixo de 1, 2 ou 3 empresas, porque você sabe que aqui o imposto, se você tem várias empresas, ele vai convergindo até a sua pessoa física. Sim. Né? Então, inclusive, você pode compensar prejuízos de uma companhia em detrimento de lucro de outras companhias. Quando chega na sua física, faz os abatimentos, as compensações, e você paga só sobre a diferença entre o prejuízo e o lucro, né? Se deu positivo. Se deu negativo, você sobrecarrega aquele prejuízo para o ano seguinte e você vai podendo abater futuramente. Bom, então vamos lá. Vamos dizer que o cara investiu em uma propriedade, só para a gente ficar mais simples. Sim. E ele alugou essa propriedade. E essa propriedade está em nome de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica. Ok? Então, no dia 31 de dezembro, ele tem que fazer o fechamento do balanço dessa companhia. Ok? Sobre o dinheiro investido em imóvel, você não tem valorização, você não tem absolutamente nada, porque você não realizou. Sim. Ele continua lá, preço escritural, ok? Pagou $200 mil, é $200 mil que estão lá investidos. O Brasil, ele pode fazer diferente. O Brasil, ele pode dizer o seguinte, olha, você tem investimento em dólar, então mesmo que você não tenha ganho nada
o dólar você mandou a 5 e agora está 5,50. Eu quero te tributar sobre a diferença do câmbio porque foi um lucro. Quando? Dia 31 de dezembro do ano findo. Ok? Ok. Então, porque você está falando o seguinte, eu investi em moeda estrangeira. Então, é um investimento feito em moeda estrangeira. Independentemente se ele está configurado de imóvel ou não. E sobre a renda da companhia, tá? Se ela deu lucro, se ela chegou a dar lucro, você tem que pagar os 15% de ganho de capital abatidos o que já foi pago. Ok? Ok. Porque a pessoa física, a pessoa jurídica vai pagar, vai mandar para a física vai pagar, é a física que está declarada no Brasil. Quando vem de lá para cá é o mesmo contribuinte, ok? Uhum. Sendo o mesmo contribuinte, você compensa o que você já pagou nos Estados Unidos. E se não for uma propriedade de investimento? Vamos fazer uma suposição De uso onde eu tenho, esse meu cliente tem um apartamento em Bal Harbour e ele tem um custo anual de mais ou menos $90 mil. Prejuízo. Aí ele tem um prejuízo. Porém, ele tem um investimento aqui no Bradesco que dá para ele quase $1 milhão de rendimento anual. Uhum. Então, se estiver abaixo da mesma estrutura, você vai fazer a compensação e você vai apresentar o resultado final. Né? Porque, em teoria, ele teria que pagar 15% em cima de $1 milhão, mas ele tem 90% de prejuízo. Ele pode fazer a aplicação na mesma companhia e você fechar o balanço da companhia considerando o prejuízo mais receita. Exato. Ok? Então, porque aí passa a ser muito interessante para as pessoas, eles não sabem. Claro. Se eu vou ter que pagar um imposto igual, eu pago quase o custo do meu imóvel anual. Eu tenho clientes que fazem uma operação de investimento, às vezes, em outros produtos, né, e até mesmo em empresas, né, empresas diferentes, e até em negócios, justamente para poder ter renda para pagar a despesa do imóvel aqui fora, né, para ele não ter que ficar girando dinheiro de lá para cá a um custo de 5,50, ele fica menos exposto a essas variações de câmbio. Né? Então, é uma estratégia interessante para ser adotado por um cliente. Entendeu? Exatamente. E tem muita gente. Muita gente. Eu tive, inclusive, ano passado eu perdi uma venda porque o meu cliente disse, olha, vou esperar um pouco, porque esse ano eu tive um rendimento muito bom no Safra. Perfeito. E eu vou ter que pagar muito imposto. Claro. E aí eles mudaram agora, aí vai ser nosso negócio, ficou naquele... Você veja que interessante, né? Até se você usa esse recurso, se você não deixa parado, se você faz investimento aqui nos Estados Unidos, enquanto o dinheiro estiver investido, você tem o diferimento da tributação do ganho de capital. Tá? Então você não precisa encerrar, você encerra o balanço para fins da tributação brasileira, que não aceita se você distribuído ou não, né, o lucro ele tem que ser apurado para fins do Brasil. Aqui, enquanto esse lucro não for distribuído, você vai diferindo e reinvestindo. Então, vale muito a pena para o empresário brasileiro que vem para cá e faz investimento, manter sempre investido. Foi o que a gente conversou no comecinho aqui. E esse é o grande motivo da alavancagem nos Estados Unidos. Exato. Né? Porque aqui você usa o tributo como financiamento. Exatamente. Então, é por isso que, principalmente no mercado imobiliário, né, você pode falar com mais expertise sobre isso, estão as maiores fortunas dos milionários americanos estão no ramo imobiliário. Exato. A alavancagem é perfeita. E também a questão toda da brincadeira com os números que você pode fazer. Claro. Que é o Trump, famoso. O Trump trabalhou anos e anos e anos. Ele é o melhor exemplo, né? De quanto ele alavancou, ele sempre viveu de empréstimos, né? E a gente escutava, não, mas ele está com um prejuízo de 600... Inclusive, porque aqui, se você comprar uma empresa deficitária, que é muito o que ele fazia, por isso que ele foi acusado de não pagar imposto, se você compra uma empresa em prejuízo, você, por essa pirâmide, né, você consegue compensar o prejuízo da empresa que você comprou na que deu lucro. Exato, no ganho do outro lado. Então, assim, é uma legislação dura, severa, obviamente, mas com regras que incentivam a produção.
Por isso que a gente conversou no começo do meu amigo que entregou a cidadania. Exatamente. E eu falei, mas não é possível, você não falou com nenhum especialista antes de tomar essa atitude, porque é só você continuar incentivando e aí você vai trabalhando com... Eu vou te falar, Lincoln, eu já tive alguns casos, né, iguais, tá certo? Onde você fala assim, pô, mas não, você tem certeza que você vai querer devolver e tal? Mas eu entendo uma coisa, o grande problema é o seguinte, como o Brasil, os Estados Unidos é um world taxpayer, né? Então, se você está vivendo em outro país e ganhando dinheiro em outro país, você tem que reportar todas as suas obrigações aos Estados Unidos. O que nos leva a um outro assunto, que a gente encontra também muito. Brasileiros que estão vivendo nos Estados Unidos já há anos e não deram sua baixa fiscal no Brasil, né? Sim. Isso gera também um problema muito sério, porque você, teoricamente, você tem que prestar a declaração dos seus rendimentos universalmente para 2 países. Então, se você tem investimento no Brasil, mas é residente fiscal americano, você tem que reportar o seu ganho aqui no Brasil, tá certo? E se você é residente fiscal americano e está no Brasil, você tem que reportar todos os seus investimentos aqui no Brasil. Então, você tem 2 problemas ao invés de um, né? E isso realmente complica muita gente. Então, um passo importante assim que a gente pode advertir ou aconselhar o pessoal que nos ouve é cuide dessa parte, porque é muito simples, é muito fácil. Sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas, às vezes, eles não... existe dá uma preguiça de, vou ter que... São 2 problemas, como você falou, para tomar conta. E eu vejo diferente, eu vejo o seguinte, não, pô, o Nilo tá aí. Ele resolve esse problema para você. Assim, o que vale, né? É simples. Exato, mas o que vale hoje você ter uma válvula de escape, por exemplo, porque seria uma cidadania num outro país? Bom, eu acredito, né, que a empresa qualquer pessoa no mundo que não está internacionalizando seus negócios ou suas corporações, elas estão muito atrasadas no tempo, né? Muito atrasadas. Exato. A gente aconselha, a gente tem estruturas onde o brasileiro ele dolariza o dinheiro, volta para o Brasil, faz investimentos no Brasil através de uma corporação americana. Sim. Entendeu? Primeiro, nós temos que lembrar o seguinte, se mexerem com o dinheiro de uma companhia americana, você tem os Estados Unidos inteiro para defender a soberania dessa companhia. Que é o que aconteceu agora lá nas questões da então, mídia social e tudo mais. Fora isso, você está com o seu dinheiro dolarizado, ainda que esteja no Brasil. Você tem um crédito em dólar para receber. Para você fazer hedge de moeda, é fantástico. E eu não estou falando isso para grandes fortunas, né? Claro que para grandes fortunas a maioria já cuidou disso, mas isso vale para qualquer pessoa que tem algum dinheiro, algum recurso. Eu acho que esse é o quê da questão toda. Exato. Antigamente só as grandes fortunas faziam esses movimentos. E agora hoje está acessível para todo mundo, entendeu? E você ganha projeção. E na questão do Brasil tem muito papel. Tem muita gente com muito dinheiro, muito papel. Muito. E você tem que trabalhar essa forma para segurar isso aí. Queria só para a gente ir emendando, que a gente está indo sem combinar nada. A gente chegou aqui, bateu 15 minutos de papo, já sentamos e vamos conversar. Eu ia perguntar na próxima, que é a sucessão e herança nos Estados Unidos. Então, não só aqui. Vamos supor que você tenha no Brasil também bastante patrimônio. Perfeito. E o patrimônio aqui, aí que você falou da pessoa, do rapaz, né, de 50 anos que acabou falecendo de forma natural. Exato. Como é que a gente consegue salvar e guardar esse patrimônio da melhor forma possível para a família toda, que vai ficando, né? Toda a construção da herança dessa família. Bom, principalmente para brasileiro, né, a gente costuma constituir uma holding um pouquinho mais sofisticada, porque como ele é brasileiro, não é residente fiscal nos Estados Unidos, se a gente utilizar diretamente uma empresa americana, nós vamos cair no problema do estate tax de um estrangeiro. Tá certo? Que aí nós temos uma taxação elevada. Porém, se a gente abre acima dessa companhia americana que irá para o Brasil, né, uma empresa, por exemplo, em BVI, Neves, alguma jurisdição onde não exista imposto de herança. O BVI, para quem não entende. É British Virgin Islands, né?
Ilhas Virgens Britânicas é uma jurisdição próxima aqui. Nós podemos falar de Bahamas, podemos falar de BVI, podemos falar de Panamá, podemos falar de várias jurisdições ao longo do mundo. Delaware se encaixa? Delaware não, porque está em solo americano. Ok. Então, vai ter state tax. Tá? Porque, vamos lá, o que seria a holding patrimonial? Vamos dizer que nós dois queremos fazer uma holding patrimonial, 50% da holding cada um, nós colocamos nosso patrimônio aí dentro dessa holding, eu faleço, você falece, as suas cotas vão para os seus herdeiros, as minhas cotas vão para os meus herdeiros. Isso é um estate tax. Ok? E não vai ser sobre o valor, eventualmente, de responsabilidade da nossa empresa limitada. $10 mil, $15 mil. Vai ser sobre a apuração do patrimônio líquido, que vai juntar os imóveis que a gente colocou abaixo. Ou seja, vai ser como se eu tivesse deixado os imóveis para fim de tributação. Ok? Agora, se acima dessa empresa eu coloco uma BVI onde não existe imposto de herança, ok? E eu sou sócio desta BVI, e a BVI é sócia de uma empresa na Flórida para operar aqui os imóveis, ou seja, mesmo no Brasil, para ela ir para o Brasil, o que eu estou deixando se eu falecer? Tá? Eu sou brasileiro, moro no Brasil, todo o meu patrimônio está no Brasil, numa empresa brasileira, cuja sócia é uma empresa da Flórida, cuja dona é uma empresa de BVI. Ok? Muito bem. E eu tenho ações da empresa de BVI. Então, se eu faleço, eu estou deixando para os meus herdeiros o quê? Cotas ou ações de uma empresa em BVI. BVI não tem imposto de herança. Ok? E a BVI, que é dona da Flórida, a BVI não morreu nos Estados Unidos. Sim. Ok? Com isso, eu evito também o pagamento de TCMD no Brasil. Ok. Tá? Porque, pela legislação e pela jurisprudência do STF no Brasil, nenhum Estado pode cobrar imposto de herança ou ITCMD sobre bens no exterior. E tudo que eu tenho são ações de uma empresa no exterior. Exato. Ok? Então eu não pago nem no Brasil, não pago nos Estados Unidos, nada de imposto de herança. Estou resguardado por outra jurisdição, certo? E mais, uma jurisdição que eu não preciso sequer fazer inventário. Tá? Uma declaração, um testamento designando as ações como eu quero que elas vão para os sucessores. Através de acordo de acionistas, eu faço a gestão, nomeio quem pode ser a pessoa que irá me substituir na nossa relação. Você pode nomear a pessoa que vai te substituir se for o seu falecimento. Claro que se a gente fosse uma família, dois irmãos, tá certo? A gente poderia fazer isso daí. Ou você teria a sua, eu teria a minha, e a gente criaria uma terceira para unificar bens em comuns. Né? Somos donos de uma casa meio a meio. Colocamos nessa companhia. Sim. Né? E aí você tem os seus herdeiros, eu tenho meus herdeiros, a gente regulamenta isso através de um acordo de acionistas. O Brasil, ele ia criar, ele ia fazer uma modificação, não ia, nessa questão da herança? Os estados, veja só, o Brasil precisa arrecadar. Né? É certo dizer, a grande defesa de quem quer aumentar o imposto de herança é a seguinte: a herança, o herdeiro não fez nada para merecer. Tá certo? Então, assim, para mim, não procede, né? Porque existem muitos filhos que trabalham com os pais, ajudam os pais, criam juntos. Né? Mas, assim, a nível de justiça social, se a gente quiser adotar um critério bem socialista, né? Que é o imposto mais justo. Tá certo? Porque está falando de patrimônio acumulado. E aí, o capitalismo vai dizer, ele merece porque ele trabalhou, fez. O socialismo vai dizer, você não merece porque isso tudo é recurso do Estado. Então, assim, em termos de justiça, pela visão humanista, socialista, ok. Né? E é por isso que ganha muito respaldo e muita popularidade em você aumentar o imposto de herança. Sim. Então, essa é uma sanha constante no Brasil. Tá? No Brasil se fala que é baixo o imposto de herança, comparado com os Estados Unidos, mas as comparações que se fazem é falsa. Como eu te disse, nos Estados Unidos você tem isenção até $24 milhões. Exato. Para um contribuinte americano. Tá? Ele vai tributar quem? Quem é de fora. No Brasil você está falando de tributar o teu cidadão.
né? O teu contribuinte direto, né? Então, mas o certo é que a tendência é que esse imposto vá crescendo. Já existem projetos para uniformizar em 8%, São Paulo ainda é 4%, Rio de Janeiro é 5%, se não me falha a memória. É 5%, tá certo? Então, assim, e vão tentar uniformizar em 8%, o que é bastante. E, assim, o efeito prático que a gente vê como advogado, Lincoln, é o seguinte: tem muita família que não consegue pagar o imposto de transmissão para poder rever o patrimônio, ainda que o patrimônio seja muito superior. Porque existe uma má vontade hoje tremenda de liberar um imóvel para ser vendido para pagamento do imposto. Sim. Certo? E você ter, vamos dizer, um patrimônio aí de 5 milhões de reais, né? 4%, você está falando de 200 mil reais. Que às vezes a família não tem a disponibilidade financeira para pagar esses 200 mil reais. Exato. Então você fica travado num processo de inventário que não deslancha. Pior, se isso não for pago em 30 dias, você tem multa de 20%. Você imagina. Mais juros e correção, que quando é para o Estado receber, é calculado por índices como Selic e daí para frente. Tá certo? Então, você imagina a bola de neve que isso vira. Passa 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, daqui a pouco o cara já está devendo 300, 400 mil de imposto. Se ele não conseguir pagar 200, você imagina pagar 400. Exato. Né? Hoje, você imagina, se você tem, vamos botar, 10 milhões de dólares. Perfeito. O que você faria? Bom, pensando nessa questão de proteção de patrimônio. De patrimônio. Tá? Não investimento, olha Sim, isso. sim. O que você faria? Qual estrutura você adotaria para proteger teria, esse dinheiro fora do Brasil? Eu já teria montado uma estrutura de holding patrimonial. BVA em cima. BVA em cima, 1 ou 2 empresas embaixo, tá certo? Dependendo, porque depende um pouco. A verdade é a seguinte: dificilmente você tem um modelo padrão, porque as famílias de padrão só tem uma coisa: todas têm problema, mas os problemas são múltiplos, né? Diferentes. Né? Então, todos nós sabemos que todas as famílias têm seus problemas, e aí você tem que tentar adequar esse planejamento. Às vezes é a questão de cônjuge, às vezes é uma questão. Agora, a rotina que sempre nos norteou no nosso trabalho foi a de entender que o grande desafio de quem tem um patrimônio é deixar um legado. Exatamente. Tá certo? Não herança. Deixar um legado. Né? E tem exemplos maravilhosos de pessoas que fizeram isso, de criarem fundações. Eu tive numa das palestras uma aluna que ela era de descendência europeia e ela era a neta de um cara que foi muito rico num país europeu. Tá? Tinha castelos, etc, etc. Esse cara, antes de falecer, constituiu um trust em Liechtenstein, uma fundação em Liechtenstein. Tá? E passou todo o patrimônio dele para essa fundação. E o objetivo dessa fundação era o seguinte: toda a receita advinda desse patrimônio serviria para custear descendentes da família em educação. Imagina. Tá? Bacana. Ela era já uma neta. Né? E aí ela falou que ela já tinha netos. Né? E todos os herdeiros dele eram pessoas extremamente bem-sucedidas porque tiveram educações impecáveis. Né? Porque a educação incluía pagamento da estadia, um salário para ele poder estudar sem precisar trabalhar, tá certo? E para qualquer curso. Vou aprender a jogar bolinha de gude, tá pago. Tem aqui. Tá? Então, eles diversificaram, né? Cada um foi fazer, primeiro, o que sonhava fazer, né? Porque tinha condições. E hoje esse patrimônio estava acumulado de uma tal maneira que eles estavam pagando bolsas de estudo para fora da família. Porque o recurso já estava absurdo, entendeu? Não será consumido pela família. Entendeu? E todos muito bem de vida. Né? Todos muito bem de vida. Porque tiveram formações exemplares. Então, você vê, isso é legado. Né? Isso não é herança, onde você deixa... E muitas vezes a gente eu estou com 63 anos, então já tenho uma experiência de vida, assim, de finitude, de tudo, né? Você imagina o seguinte: eu vi muitos casos de famílias, né,
onde, primeiro, você teve aquela situação onde um filho, que era mais cabeça, recebeu sua parte de herança, se deu bem. O outro era menos cabeça, deteriorou tudo, virou pobre, e os parentes pobres. E aí você tem aquele primo rico, primo pobre. Né? Quando você cria legado, você diminui a probabilidade disso acontecer. Eu já ouvi em brigas de inventário, né, um filho dizer a respeito de um genro, o genro e o filho, após o falecimento do pai e do sogro, eles entraram numa rota de colisão ferrenha. E é como se tivesse colocado o avião cabeça de bico para baixo e dado o motor e explodir no solo. Ninguém abriu mão de nenhum ponto de negociação, por mais que os advogados tentassem e tal. Eles perderam boa parte do patrimônio em brigas no processo. Ridículas, entendeu? Assim, acontece muito. Mas o filho diz o seguinte, meu pai sabia que isso ia acontecer e ele deixou. Não preparou antes. Não preparou. E esse entendeu? É um super problema. Então você vê a mágoa, isso não é legado, isso é herança. Sim. Né? Legado foi o que esse europeu fez. Né? Construiu uma descendência sustentável. Né? Então, eu gosto muito de tratar um planejamento familiar e sucessório dessa forma. Como é que a gente constrói legado? Como é que são os acordos de acionistas? O que a gente faz por trás disso? Né? Sim. Como é que a gente protege a sua descendência? Né? Para que o que você fez, o que você lutou para fazer, né, esteja sempre bem resguardado. Né? Você vê, até Salomão, em Eclesiastes, ele fala, né, que ele estava para morrer e que ele estava desesperado. Porque você imagina, a fortuna do cara era considerada em dinheiro de hoje $1 trilhão. Ele seria o único trilionário do planeta. Né? E ele ia morrer, ia deixar toda a riqueza dele para quem vinha depois dele, e ele não sabia se ia ser inteligente ou burro para administrar. E, de fato, vem o filho dele, né, Roboão, que divide o reino de Israel em duas tribos, né, diferentes, em dois estados diferentes. Uhum. E perdeu tudo. E acabou com... Sim. Né? Então, assim, a herança é maldita. O legado é eterno. Fica. Entendeu? Tá, então deixa eu partir para a próxima. Vamos. Essa aqui, a gente está indo até rápido demais. Estou aqui à tua disposição, tá? Tenho medo de falar muito a gente tem a gente aqui, estourar mas o acho ponto. que... Quantos minutos? 15 minutos? Eu acho que foi, não? 10, 15 minutos? Tá. Então a gente foi de gestão, a gente veio descendo a ordem, excelente. Tem, então, ok, 15 minutos. Então a gente tem aqui, mais ou menos, dá para a gente continuar, tem bastante tempo ainda. Então a gente passou a gestão de riscos patrimoniais, investimentos, agora caso de sucessão e lições aprendidas, foi onde a gente chegou agora, Perfeito. Sem combinar. Eu não sei se você deu tão rápido que nem o meu. Que eu falei, nossa, não é possível. Eu olhei aqui e falei, ele tá indo. E o meu papel caiu. E o seu papel caiu, não viu. Aí, assim, legislação e regulamentação. Atualizações sobre mudanças na legislação americana que afetam o brasileiro e seu patrimônio. Então a gente pode seguir essa, e aí você depois emenda no que a gente falou no começo, que seria algo novo que está saindo agora. Perfeito. Quente, saiu do forno agora. Saiu no forno então, agora. Mete bronca aí. Então vamos lá. Bom, com relação a essa questão, Lincoln, a gente tem que pensar o seguinte. Os Estados Unidos, ele tem... Primeiro, quando a gente fala em Estados Unidos, a gente tem que dizer que nós somos 50 países. Sim. Certo? Sim. Basicamente, você tem regras aqui para você adequar a sua atividade ou a sua intenção na legislação do melhor estado. Os estados têm legislações extremamente rígidas, constantes e já testadas. Então é muito difícil você romper. Se um bairro, se um estado te oferece sigilo, você pode ter certeza que você vai ter sigilo. Sim. Tá certo? Vai ser quebrado somente naqueles casos em que afronta o Patriot Act, né? Que são os casos de terrorismo, tráfico de drogas, etc. Fora isso, você tem proteção. Você tem estados afáveis para tributação. Você tem... Então, os Estados Unidos é um país onde você
para quem é realmente investidor, para quem gosta de operar, de fazer negócios, é extremamente afável. Tem seus riscos, obviamente, como qualquer lugar, você tem que estar sempre bem assessorado, seja por um corretor, seja por um contador, seja por um advogado, como em qualquer lugar do mundo. Exato. Tá certo? Tem fraudes aqui? Você sabe muito bem que tem, a gente cansa de ver, inclusive, infelizmente, né, na nossa comunidade, né, muita coisa errada acontece. Mas assim, você também tem os bons profissionais na nossa comunidade, como também tem picaretas em outras comunidades e como tem os bons profissionais em outras comunidades. Né? Como tudo na vida. Né? Então, a escolha de você estar fazendo parte de um país onde te oferece boas garantias, que você tem uma carga tributária até elevada, mas que te possibilita uma gestão tributária muito eficiente. Tá certo? Então, você só vai ter uma tributação efetivamente cara se você não estiver de acordo com uma boa legislação, de acordo com uma boa prática comercial. Né? Caso contrário, você consegue fazer redução de todas as despesas ou das despesas que são permitidas por lei. Né? Por exemplo, se você tem um carro, você é corretor, você sabe que seu carro, 90% dele, você pode abater como despesa do seu imposto de renda, porque é seu instrumento de trabalho. E o Estado entende o seguinte, bom, pelo menos 10% desse carro você usa para o seu lazer. Então eu permito 90%, mas não vou permitir 100%. Mas é 90%, né? Que você pode jogar como despesa. Por isso que você vê muito investimentos em barcos, em aeronaves, em carros mais caros, porque não existe a limitação. Né? Até porque faz sentido. Você, como corretor de alto padrão, tá certo? Você vai, obviamente, andar com um carro equivalente ao seu público, ao seu cliente. Né? Então, por que limitar? Não, você pode até $200 por mês de abatimento. Sabe? Não existe isso. Né? E mais, carros acima de 6 toneladas, que é um Rolls Royce, por exemplo, é 100%. Você vê. Porque pelo peso é considerado um carro de trabalho, ainda que seja um Rolls Royce. Entende? Então, você percebe como a legislação ela trata pontos importantes? Ela quer incentivar, eu acho, a produção. Vamos colocar assim, produção você entende, né? Claro. Porque você imagina quanto esse carro recolheu de sales tax. Sim, lógico. Né? Quanto que ele consome de mão de obra, né? De manutenção. Ou seja... Eu estou agora num processo interessante, que no final do ano, eu falei, acho que eu citei aqui, né? Que eu tenho que trabalhar meu imposto de uma melhor forma esse ano. E eu falei com minha esposa assim, ó, vamos esperar até dezembro, deixa eu ver o que rola antes do dia 31, para ver o que eu compro. Mas eu ainda estou na dúvida, depois a gente vai conversar. Eu não sei se eu compro alguma coisa nesse sentido para poder abater, ou se eu... Porque vale a pena, muitas vezes. Esse ano eu engulo para poder melhorar um pouco o meu... É tudo uma questão realmente de planejamento e estratégia. Exatamente. Né? Você jogar com o livrinho embaixo do braço, com a regra embaixo do braço, e você... Não é tirar proveito, é você fazer o que a lei te permite fazer. Né? Porque existe um conceito por trás. Aqui é para incentivar mesmo. Não é que você está tirando vantagem. E eles sabem disso. E você move. É proposital. Né? Não é uma benesse. É proposital. É você incentivar o consumo, é você incentivar o mercado. Esse é o livre mercado. Exatamente. Né? Então, assim, essa é a regra do capitalismo. Então, o que a gente pode falar, Lincoln, e não é puxar uma sardinha, né, para a brasa, para a nossa sardinha, nada disso, mas se você ainda não considerou no Brasil trazer o investimento, considere. Né? Trazer seus investimentos, focar, internacionalizar a sua holding patrimonial. Eu acho que esse é um ponto... Esse formato que você explicou aí, eu tento vender muito, que é a BVI, administrar, ser dono da holding. Eu tenho, como te falei, eu tive esse cliente que vai ter que pagar 15% agora, ele teve um ganho enorme e ele acabou segurando, e eu falei, não segura. Perfeito. Você tem a BVI que é dona, vamos comprar os imóveis, ele vai ter o custo anual, a gente abate de um para o outro. Basicamente, o que você pagaria dos 15% é o seu custo para manter o imóvel, está sendo de graça. E você tem ainda o patrimônio do valor total. Exato. E muitas vezes você não está tirando proveito do investimento que você fez nessa BVI, como um acordo de acionistas, né, como a preparação da sua sucessão, já está lá, o veículo já está pronto.
né? Muita gente não sabe. Não sabe. E não é bem assessorado. Entendeu? Não usa, não usa. Às vezes ele foi convencido a comprar por uma questão, isso aqui é bom para proteger o imóvel. Ok, mas não para aí. Né? Você não precisa parar aí. Você pode tirar muito mais proveito desse veículo que já te custa, né? E que você não está utilizando. Né? Então, isso, eu acho que a gente tem muita coisa. E agora, para falar então da questão das novidades aí, eu acho que a gente está falando isso, talvez primeiro podcast em língua portuguesa que vai falar sobre o assunto seja esse. Nós estamos entrando na era da companhia digital, tá? 100% tokenizada, ou seja, uma companhia 100% digital. Nos Estados Unidos ela já está à realidade há cerca de 2 anos. Ok. Fora ela ficou em experimentos, né? Em ambiente sandbox, que é aquele ambiente meio fechado para que as coisas sejam testadas, né? Uhum. E hoje elas já estão na realidade, né? De 1 ano e meio para cá, elas já são realidade no nosso meio. A ponto de você ter, por exemplo, no estado de Wyoming, uma companhia em que o nome da companhia é 74K1728G e a expressão de um token, né, de uma blockchain, seguida de uma sigla chamada DAO, né, que é Digitalized Autonomous Organization, ou seja, uma organização autônoma descentralizada, companhia limitada. Ok? Ou seja, você está criando uma estrutura totalmente digitalizada. Suas decisões, seus contratos, elas não estão registradas em lugar nenhum a não ser em blockchain. Ok? O Brasil, inclusive o Cresce no Brasil, já está partindo para as primeiras aprovações de regras para que os imóveis sejam tokenizados. Ok? Ou seja, nós estamos falando de um futuro que não é que vai vir, chegou e vai começar a ser utilizado cada vez mais. Tributariamente, para o brasileiro, ela tem diferenças absurdas. Tá? Por exemplo, atualmente no Brasil, se eu faço um investimento... Lembra quando a gente estava falando aqui no começo do programa? Através de uma empresa, todo dia 31 de dezembro, eu tenho que fazer a apuração do patrimônio líquido dessa empresa, apurar o ganho, né, e fazer o recolhimento desse ganho. Agora, você imagina, se ao invés de eu ter uma companhia regular, eu tenho uma DAO, um token. O que eu tenho, na verdade? Eu não tenho uma companhia, eu tenho um criptoativo. Okay? Como é que a Receita Federal no Brasil considera a tributação do criptoativo? Não no encerramento do exercício do ano, do exercício fiscal. Ela considera na liquidação do criptoativo. Ou seja, se você não liquidar, você não paga a taxação. Você percebe? Interessante. Entendeu? Regra de hoje, desse momento, amanhã pode mudar, mas é assim que é hoje. Okay? Então, o mundo ele está sofrendo uma transformação. Inclusive, talvez o primeiro livro em língua portuguesa eu escrevi, vai ser lançado provavelmente esse mês na editora Mizuno, no Brasil, mas ele está na Amazon para o mercado americano, que é Digital Offshore. Eu vou pegar esse livro e vou postar junto do vídeo. Legal. É um livro pioneiro. Né? Eu estou falando sobre a necessidade do Brasil vir a encarar isso, das autoridades brasileiras, do legislativo brasileiro, do judiciário brasileiro, começar a se preparar para receber, porque já existem companhias, eu mesmo já tenho clientes que usam essas companhias no Brasil, tá certo? E fora. Né? Porque aqui, a mesma, cada vez mais as transações de real estate eles estão usando a criptomoeda como forma. A criptomoeda, aí você imagina, você paga com a criptomoeda numa companhia criptografada, tá certo? Olha como a coisa está ficando totalmente descentralizada. Né? Então, se nós somos sócios numa companhia dessas e temos 50% de ações cada um,
Você tem um token que representa 50% das ações, eu tenho um token, nós temos um smart contract em nuvem, onde a gente pode fazer qualquer assembleia, entramos com o nosso token, tomamos as decisões, está lá, está lavrado ali. Sim. Entendeu? Ou seja, a gente não precisa mais de uma sede social, a gente não precisa mais do conceito básico de empresa, né, que é a sede, os investimentos. Hoje você está criando um agente autônomo descentralizado, né, que vai modificar relações de trabalho, vai modificar relações tributárias, vai modificar uma série de coisas. Sim. Esse é o mundo que está vindo por aí. E a gente pode ajudar as pessoas a... Eu comecei a brincar também, eu gosto de falar essa palavra, né? Com o Bitcoin em 2012. Pô, você pegou aí numa época boa, né? Mas eu acabei não mantendo. Então eu sempre brincava, vendia. Vendia. Nunca tive a paciência trade, de né? deixar... O meu amigo me mandou essa semana... ele, inclusive, a gente fazia muito flipping, né? Que é comprar a casa sim. E fazer a reformação e vender. E a renovação, perdão, falei, reformação. Ele me mandou uma foto, a gente estava em Los Angeles em 2017 e eu estava com 8 mil na época e valia $800, sabe um negócio? Ele mandou para mim e falou assim, e aí, segurou? Tá com quanto agora? Eu falei, cara, vendi tudo. Pois é. Eu vi agora, né? Eu recebo às vezes algumas atualizações aí no celular. Está abaixo de $114 mil. Baixou para 100. Mas a semana passada estava 126, se não me engano. Quer dizer, é um mercado ainda especulativo, 100% especulação. Mas é um mercado. Você tem esses stablecoins, né? Que provavelmente vão ser as moedas para fins de transações mais seguras, né? Porque você não fica tão variável. Eu cometi um erro há 2 semanas atrás que foi incrível. Eu comprei um negócio, eu paguei com Bitcoin para ter mais desconto e eu mandei para a chave antiga do meu fornecedor e eu perdi o dinheiro. Então, eu acho que esses processos... Sabe, distraído no carro, eu tô tão confiante, não sei o quê. Aí eu falei com ele, a mesma chave, eu já tava lá, salva, só cliquei e manda. Aí ele falou, cara, o dinheiro não chegou. Eu falei, como não chegou, cara? Tá aqui, ele falou, pô, velho, esse aí era a chave antiga, a chave é nova. Eu falei, esse aí já era. Perdi. Não era muito dinheiro também, mas é sempre bom ter assessoria, viu? Eu falo, ainda mais fazer transação grande. Não, e outra coisa, eu acho que tudo isso ainda vai evoluir bastante. Essa questão da chave, que ainda é um problema muito sério, né? Eu, por exemplo, tenho problema com chave, com senha. Eu tenho muito problema com isso, entendeu? Então, assim... Esse é o ponto de quando você descentraliza, né? Ele é legal porque você pode uma transação com uma pessoa na França... Exato. Sem não ter nenhum país envolvido e você puxar o dinheiro de onde você queira retirar. Né? Tá descentralizado. Porém, se ele cai dentro do lugar errado ali, você não consegue recuperar. Eu acho que isso é uma coisa que eles devem arrumar, ter mais segurança. Eu acho que deveria ter, né? Alguma outra chave intermediária. Bom, enfim, eu sei que o mercado, ele como você sofreu, muita gente sofre e o mercado está sempre procurando a evolução do sistema, né? Mas, assim, uma coisa que a gente tem que ter para a gente, né? A pior coisa é fazer pagamento sem estar sentado. É verdade. Né? De frente, de preferência para um computador. Eu que enxergo pouco a tela do celular. Tá certo? Eu erro até banco. Por conta dessas pressas aí, mando para Zé o que está errado. Eu fui... Né? Situação inusitada. Fui cortar meu cabelo tem umas 2 semanas. E, na verdade, a pessoa que corta meu cabelo é um francês, ele é muito bom, ele é amigo do meu sobrinho, eu vou lá, ele não pôde atender, eu falei, eu vou nesse outro rapaz que eu ia antes. E quando eu chego lá, eu vejo um movimento estranho, vou tentar resumir rápido. Aí entra uma mulher, aí começa a brigar com ele, eu falei, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, não, ela foi pagar o corte, ao invés de mandar 250, mandou 2.500.
Só que a minha conta estava negativa. Ah. E comeu o dinheiro. E ele não tinha como dar o dinheiro de volta. E ele falou, não, mas eu falei que eu vou dar hoje. Aí tava os dois brigando e eu com metade do meu cabelo cortado, eu com pressa dele pra ir embora. Eu falei, caramba, que... Ela pagou por Zelle, né? Que é igual o Pix do Brasil. Igual o Pix, mandou e aí ela botou Já um zero era, a mais, né? que você Já falou, era. né? Mas aquele negócio de você fazer rápido, dirigindo. Não, a melhor coisa é parar. Vai pagar, senta, pega o computador e faz pra não faz correr. sossegado. Melhor coisa. E eu acho que isso também vai ser um exercício para as pessoas. Né? Vão acostumando também. Para com isso. Agora, se você olhar para o futuro, igual a gente via aqueles filmes do passado mostrando o futuro, com aqueles edifícios de 200 andares, como é que você enxerga os pagamentos no futuro? Pois é. Possivelmente descentralizado. Eu estava em São Paulo semana passada, né? E eu fui convidado para participar lá da Labace, na Feira de Aviação. Sim. Rapaz, você olha os drones... Você fala assim, chegou já. O futuro chegou. Os drones tripulados. Sim. Você já viu que acho que o Walmart, eu não sei qual eles estão fazendo as entregas, né, de drone. Mas olha, os drones tripulados, o conforto, fazer o táxi aéreo, né? É o futuro, né? Você senta ali e ele te leva. Imagina. Aquilo vai ser... Eu tenho medo ainda. Eu também, né? Apesar que eu sempre fui meio louco para aviação, eu sou fã. Mas gosta. De qualquer forma, você fala assim... Eu acredito que deva ter bons sistemas anticolisão. Acredito, né? Eu não estava lá, provavelmente, ainda modelos, né? Ainda make-ups, mas com certeza nós não estamos longe. É o futuro. Vamos botar aí daqui a 10 aninhos. Olha, no máximo, viu, Lincoln? Acho que 5, 6 anos. Para estar 100% seguro. Acho que no começo ainda vai dar um... O Tesla deu uma série de problemas no começo, né? Pois é. Hoje, por acaso, eu vim para cá, peguei um Uber para vir, veio um Tesla. O cara veio... mexendo no celular o caminho inteiro, do motorista. Né? Eu acho que eu vou comprar um Tesla agora esse ano para a questão do abatimento do imposto. Eles dão 7.500. Já ajuda, né? Eu estou, na verdade, procurando qualquer coisa que eu consiga reduzir o meu... Mas vai ser um prazer conversar contigo. Vamos ver o que a gente pode ajudar. Bom, estamos chegando perto do final. A gente bateu um papo. Como eu falei, a ideia era essa. Ele é meio direcionado porque eu tenho muita gente me perguntando. Então ficou até mais, assim, aquela... Sempre tem um monte de coisa, dá para ficar sempre mais tempo conversando sobre esse tipo de assunto. Mas eu espero que o pessoal de casa tenha entendido, tenha gostado e aprenda. Qualquer dúvida, manda manda mensagem para você, vai ser um prazer a gente. Eu vou pego os contatos, eu posto no vídeo, eu vou dividir, a gente faz clipes e o vídeo todo fica no canal do YouTube, né? Mas foi um prazer participar aqui contigo. Obrigado agradeço. pelo bate-papo. Eu que agradeço, Muito gostoso. O Túlio me indicou, obrigado de novo. O Túlio é parceiraço, né? O Túlio é um cara fantástico, um amigo. A gente se conhece, eu conheci o Túlio em 2016, ele trabalhava no Wells Fargo. O Túlio é meu rival de investimento. A gente, de vez em quando, entra nos atritos das conversas, mas no último aqui a gente se Eu acho que encontrou. o casório de vocês é perfeito, porque compra um imóvel e põe uma aplicação que é para poder pagar qualquer gasto. Eu tô com muita gente, por isso que eu fiz a pergunta do BVI, qual que é a estrutura que a gente consegue gerenciar, porque eu acho que tem que diversificar, de fato. Não tem que ter nenhum. Claro. Mas uma coisa que eu sinto a necessidade hoje, ainda mais onde o Brasil está nesse momento, é você estar internacionalizado. Então, acho que isso é fundamental. E eu estou aqui em Miami e eu conheço a Flórida. Claro. E eu digo, aqui eu consigo te vender a melhor opção. E aí você faz a estrutura da melhor forma. Então, e a gente, por experiência aqui já de mercado, né, Lincoln, a gente sabe que os Estados Unidos está preparando uma decolagem acelerada. Sim. Né? A gente sabe que vão vir grandes mudanças aí, o mercado vai aquecer. Então, eu acho que o momento para se investir nos Estados Unidos é melhor do que nunca. Exato, concordo com você. Bom, obrigado. Muito obrigado. Vamos ver, a gente faz o número 2 depois que tem. Eu tenho mais coisa aqui para perguntar. Estou à sua disposição. Aí a gente faz o segundo podcast com o outro lado da folha. Um prazer vir aqui conversar contigo. Tá bom, meu irmão. Obrigado. Obrigado, viu?